E havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 16, oração do inocente contra seus inimigos. Oração de Davi. Ouvi, Senhor, a justiça, atendei ao meu clamor, escutai a minha prece, saída dos meus lábios sem engano. Proceda de vós o meu julgamento. Os vossos olhos contemplem o que é justo, sondastes o meu coração, visitaste-me durante a noite, provaste-me sem nada encontrar. A minha boca não transgredirá os meus propósitos. Lido, então, parte do Salmo 16, senhor presidente. Perfeitamente. Por se tratar de uma sessão remota, nós não estamos lendo a ata da sessão anterior. Está dispensada a leitura da ata. Então, tem a palavra o nosso primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Primeiro deputado inscrito para apresentar a matéria, deputado Carlos Cabral. Deputado Carlos Cabral para apresentação de matéria. Deputado Carlos Cabral não está. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres deputados. Meus pêsames a Rafael, como eu falei hoje cedo, está nas nossas orações, é meu primo, né? A gente sabe das dificuldades. Presidente, eu estou com um projeto de lei que eu vou falar sobre ele, o Pequeno Expediente, que é um programa de ajuda emergencial aos artistas, músicos e aos desportistas, e também dois requerimentos, um pedindo ao governador Ronaldo Caiado para que possa colocar em dia a medicação dos associados à microcefalia, e o outro, e aqui eu quero agradecer ao secretário de Saúde, que vai receber amanhã, ao pessoal do CERFIS, Centro de Reabilitação de Fissura de Lábio. Eles têm uma atuação junto ao materno-infantil, uma estrutura, mas o secretário já está atendendo a gente a partir de amanhã com uma gentileza muito grande. É isso que eu queria falar na apresentação de matérias. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para apresentar um requerimento, um pedido nosso é para que o doutor Pedro Salles, presidente da GOIMP, faça a sinalização no trecho compreendido da 210, GO 210, de Água Limpa a Marzagão. Esse trecho foi recapeado há algum tempo, foi reformado, mas esqueceram de fazer a sinalização e tem acontecido vários acidentes naquele trecho. Por isso eu queria pedir Vossa Excelência que, se fosse votado em urgência e preferência esse requerimento, seria muito bom. Peço isso ao senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rubens Marques. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Senhor presidente, apresentar um requerimento aqui, devidamente formulado, à GOINFRA, para a manutenção da GO 142, que liga Formosa a Montevidéu. E aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o meu companheiro, amigo lá, nosso futuro candidato a prefeito lá de Montevidéu. Tá bom, meu presidente? O Maciel Paim. Um abraço, presidente. Obrigado. Obrigado. Só isso mesmo. Deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Meu abraço fraterno ao deputado Rafael Gouveia. Ontem já o cumprimentei com pesar pela perda da sua avó. E eu tenho um requerimento, senhor presidente, encaminhado ao secretário de Indústria e Comércio do Estado, pleiteando esclarecimentos sobre documentos necessários para os profissionais de odontologia para solicitarem uma linha de crédito especial com recursos do FCO, que foi autorizada por meio da resolução do Banco Central de 2020. Então, eu gostaria desses esclarecimentos, qual documentação necessária para os profissionais liberais. Estou apresentando um projeto de lei, senhor presidente, que cria no Estado
o livro dos heróis e heroínas do Estado de Goiás. Um outro projeto de lei que institui o Memorial Estadual em homenagem às vítimas goianas da pandemia. Tempo, deputado, seu tempo venceu. Deputado Amaury Ribeiro. Deputado Amaury Ribeiro, tá mudo o seu microfone, deputado. Ok, obrigado, presidente. Estou apresentando aqui requerimento para que seja enviado expediente à secretária de Economia, Cristiane Schmidt, para que ela estabeleça, edite aí uma normativa acerca dos procedimentos a serem adotados pelos produtores rurais que foram autuados pelo GTA, visto aí a lei aprovada 20.732 por esta casa, que dá remissão a esses produtores. Então, os produtores não sabem como vão proceder e a Secretaria de Economia tem que estabelecer uma normativa aí. Também quero pedir, através de requerimento, que seja enviado expediente à Frente Parlamentar Agropecuária desta casa, para que nós possamos abrir aí uma denúncia, levar uma denúncia até o Ministério Público do Estado sobre uma possível formação de cartel pelos laticínios do Estado de Goiás, que sentam e combinam entre si os preços que vão pagar o produtor rural. Ok, amigo. Deputado Pastor Jefferson. Boa tarde, presidente, nobres pares, amigos e colegas. Primeiramente, meu abraço fraterno ao nosso amigo deputado estadual Rafael Gouveia, pelo falecimento da sua avó, pastora Flávia Rodrigues, e apresentando aqui, presidente, um projeto de lei devidamente assinado e formalizado. Ok, deputado. Deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Nossa condolência também ao colega deputado Rafael Gouveia e toda a sua família pela perda da sua avó. Presidente, venho apresentar um requerimento devidamente formalizado, pedindo a manutenção na GO 429, que liga Itaporanga à cidade de Goiás, uma rodovia não pavimentada, de grande produtora de leite, entre outras atividades, para que a Goinfra possa tomar as devidas providências. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Só um minutinho, Luiz. Deputado Iso Moreira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Está me ouvindo? Boa tarde, deputado. Estou ouvindo. Obrigado. O requerimento meu, requerimento formalizado, senhor presidente. O requerimento nosso formalizado, ok? Um abraço. Ok, muito obrigado, deputado. O deputado Coronel Dailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Meus sentimentos profundos aí de pesar ao deputado Rafael Gouveia pelo falecimento de sua avó, meu amigo Josué Gouveia, seu pai também, meus sentimentos. Senhor presidente, apresento dois projetos de lei e um requerimento, dos quais quero destacar o projeto de lei que autoriza ao Poder Executivo celebrar convênios com a União e com outros estados no sentido de conceder a isenção de pedágio no âmbito do Estado de Goiás aos profissionais das áreas de segurança pública e saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade, de emergência gerado pelo coronavírus. Também um outro projeto de lei que institui a política pública no âmbito do Estado de Goiás, o programa de conscientização e auxílio na prevenção da propagação do coronavírus junto às famílias carentes, na forma que especifica. O requerimento, senhor presidente, que requer envio de expediente ao presidente da Conferência. O tempo venceu, deputado. Deputado Diego Sorgato. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar aí também o colega Rafael Gouveia, ainda não tinha tido a oportunidade de prestar aí a minha solidariedade, que Deus possa abençoar a toda a sua família, deputado Rafael, e confortar os corações de todos aí pela
grande perda da sua avó. E, presidente, eu tenho aqui em mãos 2 projetos para apresentar na tarde de hoje, projetos que já foram devidamente encaminhados à assessoria aí da casa, conforme é o rito agora na sessão remota. Muito obrigado. Deputado Humberto Aidar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos deputados, deputada Leda e Adriana. Eu quero abraçar carinhosamente o colega Rafael Gouveia, levar os nossos sentimentos a toda a família, Rafael. Certamente a avó que passou boa parte da vida propagando, levando a milhares de pessoas a palavra de Deus, é com ele que ela se encontra nesse exato momento, eu não tenho dúvida nenhuma. E dê meu abraço fraterno no seu pai, o Josué Gouveia. Nós tivemos a alegria de sermos vereadores juntos nessa legislatura, eu, o deputado Bruno, o deputado Cláudio Meirelles, nós dividimos com o seu pai lá na Câmara Municipal, um grande vereador. Leve meu abraço carinhoso ao seu pai. Senhor presidente, para devolver 47 matérias apreciadas pela CCJ e 2 matérias apreciadas pela comissão mista, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Estamos recebendo as matérias dessa comissão que tem trabalhado muito nesses últimos dias. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Nós temos 9 oradores inscritos, então ninguém mais pode se inscrever, por conta até mesmo do tempo. Primeiro, o deputado Rafael Gouveia, para o pequeno expediente. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas deputados, deputadas. Quero aqui agradecer todas as mensagens aí de carinho, os sentimentos que todos enviaram a nós, né, nesse momento difícil que passamos. E eu quero poder fazer uso, primeiramente, aqui do pequeno expediente para poder fazer aqui a minha homenagem a essa grande mulher, que com toda certeza sabemos que nesse momento está num lugar bem melhor do que o nosso. Essa mulher que faleceu ontem com seus 84 anos, uma vida inteira dedicada à sua família, à obra de Deus. Essa mulher que foi mãe de 5 filhos, tendo um filho deficiente físico desde quando nasceu. Quem conhece bem a família sabe o amor, o cuidado que ela teve com seu filho, conhecido por todos nós como o nosso grande tio Marquinhos, né, que é vivo até hoje com seus mais de 60 anos. A medicina falava que o tempo de vida dele não duraria muito, né, mas ele ainda é vivo, com mais de 60 anos, como eu disse, não está tão bem de saúde, né, hoje se alimenta por sonda, respira apenas com a ajuda de aparelhos, mas a pastora Flávia dedicou, de fato, a sua vida a cuidar desse filho. Ela nunca conseguiu passar essa responsabilidade para uma outra pessoa. E também, ao lado do nosso grande avô, pastor Jorge Branco de Gouveia, fez história, né, como sendo um dos pioneiros da Assembleia de Deus aqui no estado de Goiás. Por 13 anos, estiveram à frente da Assembleia de Deus em Goiatuba, aonde começaram ali implantaram diversas igrejas realmente do zero, né? A pastora Flávia sempre dando esse suporte ao pastor Jorge, enquanto ele fazia as suas viagens, enquanto ele rodava o estado de Goiás, ela estava em casa dando suporte, cuidando dos filhos, educando os filhos. E fruto disso, hoje somos uma família numerosa, né? Como eu disse, 5 filhos, diversos netos, diversos bisnetos, e eu hoje tenho a alegria de poder estar aqui representando a minha família, representando a minha igreja, o nosso segmento, aqui na Assembleia Legislativa.
né? Então, por isso eu não poderia deixar de fazer essa homenagem, porque sei e reconheço que se estou aqui hoje, devo muito ao trabalho que essa grande mulher realizou, dedicando a sua vida pela família e pela obra de Deus. E hoje todos os seus filhos, todos os seus netos, todos os seus bisnetos estão servindo na igreja de alguma forma, todos envolvidos com o trabalho da igreja, e uma igreja que, quando eles assumiram, que é a Assembleia Ministério Vila Nova, em 1975, um ministério que contava naquele tempo apenas com 7 igrejas aqui no nosso estado, e hoje, em 2020, já somos mais de 300 igrejas espalhadas por todo o estado de Goiás. Então, essa mulher realmente foi uma guerreira. Já há mais de 10 anos ela vinha lutando contra o Alzheimer, né? Os médicos até ficavam assustados, porque realmente o Alzheimer ele evolui de forma muito rápida nas pessoas que têm essa enfermidade. Nela, a gente viu realmente o cuidado de Deus, porque com mais de 10 anos com essa enfermidade, ela ainda conseguia andar, a gente podia ver ainda a alegria no rosto dela. Ela, na verdade, terminou a vida voltando a ser uma criança. Não conseguia mais falar, não conseguia mais reconhecer ninguém, mas terminou sorrindo, terminou alegre. Infelizmente, foi aí ontem, né, descobrimos que ela tinha sido acometida por este vírus, pelo coronavírus, que acabou, querendo ou não, afetando a sua saúde, que já era, né, debilitada. Então, ontem perdemos essa guerreira, que não está mais fisicamente entre nós, mas que com toda certeza o seu legado, a sua história ecoará enquanto nós aqui tivermos. E eu, como neto, o que eu devo fazer é sempre manter essa história viva, essa história que nos inspira e que ela, com toda certeza, será um referencial para todos nós. Então, aqui a minha homenagem à grande pastora Flávia Rodrigues de Gouveia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Alisson Lima, para o pequeno expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde para todos os deputados e deputadas. Também quero expressar aqui meus sentimentos pelo falecimento da avó do deputado Rafael Gouveia. Com certeza, uma serva de Deus, uma mulher que fez história, deixa um legado. Eu tenho certeza que a família passa por um momento de extremo pesar. Deputado, jovem deputado Rafael Gouveia, meus sentimentos para você, para toda a família, bem como para os membros, a membresia da Igreja Assembleia de Deus. Presidente, deputados, deputadas, nesta tarde, mais uma vez, eu me utilizo aqui do pequeno expediente para fazer um apelo para essa casa, para fazer um apelo para esse parlamento, para que nós não venhamos a cometer uma grande injustiça, para que nós não venhamos sacrificar ainda mais a realidade social de cerca de 1.200 pais e mães de família que, nesse momento, estão apelando para esse poder, apelando para essa casa, para aprovação em segunda votação de um projeto de lei que passou pela CCJ, que teve o parecer favorável do deputado Henrique Arantes, que passou por primeira votação, ou seja, é um projeto que está apto a ser votado em segunda votação, liberando o transporte complementar emergencial em Goiânia, bem como em toda a região metropolitana, apenas e tão somente durante o decreto de calamidade pública, como uma fonte de renda e sobrevivência desses pais e mães de família. O projeto de lei foi apresentado há cerca de 15 dias, é de minha autoria. Nós não podemos, nesse momento, colocar uma venda ou um tapa-olhos, esquecer, deputados, que aí em frente ao parlamento, aí em frente à nossa casa, aí em frente à Assembleia, nós temos dezenas desses trabalhadores suplicando, inclusive ao presidente Lissauer, para que coloque na pauta, urgentemente, esse projeto em segunda votação. Nós não podemos permitir com que a fome persista aqui no estado de Goiás. São pessoas que não se enquadram em nenhum tipo de ajuda, nem do governo federal e nem do governo estadual. São pessoas que, nesse momento, não têm uma fonte de renda. Os contratos foram suspensos. Os pais não têm como pagar. Tudo isso aí do coronavírus, deputados, é uma engrenagem. Qual que é o motivo de não aprovarmos em segunda votação esse projeto de lei? Qual que é o motivo de, nesse momento,
virarmos as costas para esses pais e mães de família. Eles estão pedindo, aprovem em segunda votação o PL 2280. Já tentaram desqualificar o projeto de lei. Tem até colega indo para rádios, dando entrevista, dizendo que o projeto é inconstitucional. Sendo que eu, junto com uma equipe jurídica, inclusive com o nobre deputado Humberto Aidar, o projeto passou pela mão dele como presidente da CCJ. O projeto é 100% constitucional. Veio com parecer favorável do experiente deputado Henrique Arantes. Será que o deputado Henrique Arantes, será que o deputado Humberto Aidar, com a experiência que tem em parlamento, deixariam passar por suas mãos e avançar para o plenário um projeto inconstitucional, presidente Lissauer? Essa é a pergunta que eu faço. Será que qualquer um desses deputados experientes, até mesmo Vossa Excelência, deixariam chegar em primeira votação um projeto inconstitucional e que não pudesse avançar? Esse projeto é extremamente importante para dar a esses pais e mães de família, nesse momento, uma condição de sobrevivência. Eles não têm o que fazer, eles não têm uma fonte de renda. Os boletos estão chegando. Os nossos salários estão em dia. Nós recebemos o nosso salário em dia. Eles não têm uma fonte de renda. E eles são os nossos patrões. São eles que pagam os nossos salários. Nós temos que ter sensibilidade para, nesse momento, presidente, olhar no olho deles e tratar com dignidade esses milhares de trabalhadores. Eu não vou abandonar eles, eu vou até o fim. E eu, sim, verbalizo aqui o meu apoio ao protesto deles. Eles contam com o meu apoio. Eles não estão fazendo nada de ilegal. O que eles estão querendo é aprovar um projeto de lei para que, a partir de semana que vem, de alguns dias próximos, eles possam operar de maneira emergencial na região metropolitana, tirar um sustento para suas famílias. Por que não vem a público os deputados aí que, de repente, estejam jogando contra para assumir que não querem que eles assumam o trabalho deles? Que não querem tirar uma fonte de renda para eles? Qual que é o legado que essa casa está deixando para a história de Goiânia? Essa casa, ela vai ou não vai prestar um serviço social importante para esses pais e mães de família nesse momento? Com que cara nós vamos olhar para esses pais e mães de família? Eu quero despertar a atenção dos pares. Não sejamos insensíveis. Vamos votar hoje em segunda votação e aprovar em segunda votação o projeto de lei 2280. Senhores deputados, nós temos ainda 6 oradores inscritos para o pequeno expediente, mas eu preciso só fazer um comunicado a Vossas Excelências com relação à fala e à preocupação do deputado Alisson Lima, que é justa, é pertinente. Todos nós, deputados, estamos sensibilizados com várias categorias que estão passando por esse momento de crise. A exemplo disso, o setor do turismo, de bares e restaurantes, e também o transporte escolar. O transporte escolar aqui da capital, deputado, que é muito importante, mas nós temos que nos preocupar com o transporte escolar do interior do estado também. Eu tenho recebido inúmeras demandas dos transportadores escolares do interior do estado, que o seu projeto de lei, por exemplo, não os contempla. E que em municípios pequenos não tem como eles fazerem isso. Eu, preocupado com isso, hoje de manhã mesmo, liguei ao governador e falei com ele, sugerindo uma possibilidade de nós conseguirmos, através da Goiás Fomento, uma parceria para arrumar uma linha de crédito para esses transportadores, seja no CPF ou os que são cadastrados no MEI, como é aqui na nossa capital Goiânia. E o governador de pronto enviou até a Assembleia Legislativa o presidente da Goiás Fomento, nós conversamos com ele, estamos todos sensibilizados, a Goiás Fomento já disponibilizou empréstimos, tanto para a CNPJ, como também para a CPF de todos os transportadores escolares. Demora, presidente. Deputado, eu estou com a palavra. Não demora. Eu estou com a palavra, deputado. Não demora. Presidente, o pessoal... Deputado, eu estou com a palavra. Por favor, corta o microfone do deputado. Eu estou com a palavra. Quando Vossa Excelência falou, eu não interferi na sua fala. Então, deixa eu falar. Depois, Vossa Excelência pode discutir uma matéria. Agora eu estou com a palavra. Nós conversamos com uma sensibilidade, conversamos com o pessoal do transporte escolar na parte da manhã hoje. Eu recebi 2 representantes deles aqui, expliquei a eles o vício de origem, e não tem questão de inconstitucionalidade, deputado Alisson, e a todos os nossos nobres colegas deputados, não cabe a nós julgarmos inconstitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça, até mesmo o deputado Humberto Aidar, nos trouxe essa matéria junto com outras.
Só que o regimento é muito claro, e o regimento nos mostrou, e eu fui alertado por procuradores dessa casa, que precisa ser avocado para uma comissão temática, para a Comissão de Serviços e Obras Públicas. A exemplo do que foi o outro projeto de Vossa Excelência do transporte alternativo, que é muito parecido com esse. A exemplo do que foi apresentado e aprovado o projeto de lei do transporte intermunicipal do deputado Paulo César Martins e também do deputado Vinícius Cirqueira. Não dei o parecer final ainda, deputado. Está nas minhas mãos, analisado pela nossa Procuradoria, e eu garanto a todos os nossos colegas parlamentares, a todos que estão assistindo essa sessão por videoconferência, a todos da TV Assembleia, todos os transportadores escolares, que nós estamos, todos os deputados aqui estão sensibilizados. E eu fico muito triste quando Vossa Excelência fala que tem deputado que não coloca a cara mostrando que é contra. Não sei se tem algum contra ou não. Ninguém veio falar comigo que é contra essa matéria. Até porque ela foi votada aqui em primeira votação e aprovada por unanimidade. Então, eu acho que não tem ninguém contra. Agora, nós precisamos ter a responsabilidade. Nós temos um regimento interno aqui nessa casa. E esse regimento interno, ele precisa ser respeitado. Então, a assessoria, nossa Procuradoria da Assembleia, que está aqui para isso, está fazendo um parecer. Até amanhã nós teremos esse parecer em nossas mãos e vamos tomar a destinação correta e regimental para a matéria. Você pode ter certeza que nós vamos tomar a decisão correta e regimental, se for para votar em plenário. Com a ordem e com o despacho da Procuradoria, nós votaremos amanhã em plenário. Se for para avocar para a comissão, nós avocaremos para a comissão amanhã e ela tramitará na comissão pertinente à comissão temática de Serviços e Obras Públicas. Então, só para deixar claro que ninguém aqui está querendo, nem deputado está querendo atrapalhar o transporte escolar, nós estamos todos sensibilizados com essa categoria que está sendo prejudicada nesse momento, tanto é que nós trabalhamos para arrumar uma linha de crédito para todos, inclusive para o interior do estado, que Vossa Excelência não está preocupado nesse momento. E também ofereci, já liguei para a OCB, já liguei para a DIAL, para a FIES, para todas as entidades, ligamos para todas as entidades para ajudá-los também a viabilizar a questão do transporte das empresas aqui do estado. Acabei de receber aqui, o Luiz Alberto da OCB me retornou a ligação, nós estamos articulando, que não seja todos, mas se nós pudermos abrigar 20% para receber um contrato dessas empresas nesse momento que eles estão parados, nós vamos o fazer. Então, eu quero pedir a compreensão do senhor, pedir a compreensão de todos os nossos nobres pares, esperar a nossa Procuradoria nos trazer o parecer final, com base no regimento interno dessa casa, e assim eu vou deliberar essa matéria e nós vamos conduzir da melhor forma possível. Tem a palavra agora para o pequeno expediente, era só um esclarecimento, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres parlamentares, a imprensa também que está nos acompanhando, deputada Leda, deputada Adriana. Presidente, eu quero começar aqui a minha fala pedindo desculpas pelo meu equívoco de ontem. Ontem, pós a apresentação em segunda, referente ao ProGoiás, eu fiz um debate com Vossa Excelência e realmente houve uma confusão por minha parte. Eu quero aqui colocar que o ProGoiás hoje, junto ao segmento empresarial, seja a DIEL, seja a Federação das Indústrias, seja também o FEComércio, as empresas que estão vindo aqui, foi feita uma abertura boa, importante, comandada, e eu quero parabenizar o senhor, porque eles colocaram o nome do senhor em relação a isso. O senhor foi uma peça importante, junto à secretária de Economia, porque no início estava tendo, sim, uma resistência em relação à aproximação com o segmento empresarial. O senhor fez um meio de campo importante, eu quero parabenizar, e também eu tenho que reconhecer que o papel importante também da secretária Schmitz, que está hoje à frente da Secretaria de Economia, que teve o papel de poder reconhecer a necessidade da criação do ProGoiás. Então, eu quero aqui colocar aqui o meu equívoco, mas assim que eu tenho certeza que o ProGoiás ainda vai ser um bom incentivo em relação às empresas. Tanto que, pelo que eu entendi, várias empresas vão fazer, sim, a migração, quem tem o produzir, o fomentar, pelo ProGoiás. Se isso vai acontecer, o segmento falou que ficou interessante o que foi apresentado pela secretária de Economia, com a ajuda de Vossa Excelência. Eu quero parabenizar. Mas não é só isso, presidente. O que foi discutido agora em relação ao Gladson Lima, que todo mundo sabe dessas dificuldades,
Eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, eu também apresentei um projeto hoje, porque os artistas estão passando fome, as dificuldades são imensas. A Associação de Músicos, aqueles músicos que trabalham, em especial durante a noite, durante os finais de semana, eles não estão recebendo nada. Os desportistas, presidente, que trabalham, e aí eu quero que o deputado Bruno, líder do governo, que trabalham levando o nome de Goiás, seja o ciclista, seja o maratonista, eles não estão tendo condições de sobreviver, porque eles vivem da sua atividade, seja esportiva ou seja cultural. Então, eu gostaria muito, presidente, que Vossa Excelência pudesse ter uma noção em relação a isso, porque nós estamos pedindo agora, nesse projeto de lei, um auxílio emergencial. Nós tínhamos, deputado Bruno, o ProEsporte, que poderia ser destinado a esses atletas que levam o nome de Goiás, e também seria muito interessante, pela lei da cultura, a gente poder fomentar para essas pessoas que têm atividades culturais, que vivem da cultura, como vários artistas plásticos, as pessoas que movimentam a cultura, que é um grande segmento dentro do Brasil e dentro de Goiás. Hoje foi provado isso com uma exoneração da Regina Duarte, 5% da economia está envolvido com a cultura. Então, nós sabemos que essas pessoas estão paralisadas, e a lei da cultura é para ajudá-los. Eu acho que nós temos uma lei importante que poderia criar um mecanismo, e eu peço à secretária Schmitz que ela possa fazer uma avaliação, que receba os segmentos da cultura, do esporte, para criar, dentro das próprias leis que já existem, seja do ProEsporte, seja do Lei Goiás, da Lei da Cultura, de criar um segmento para essas pessoas terem alguma coisa para comer. E, na realidade, está todo mundo desorientado. O Covid transformou a vida de muitas pessoas. O senhor colocou, nós estamos falando do transporte escolar, que eu sou favorável de buscar um mecanismo, e essa atividade o senhor está de parabéns, porque, além de colocar junto ao transporte urbano, que hoje o prefeito abandonou, largou, poderia colocar que as empresas transportassem utilizando essas vans escolares. Então, seria uma alternativa. E isso a casa está trabalhando. Eu parabenizo muito a dedicação, o esforço de Vossa Excelência para a gente buscar alternativas. Agora, o governo precisa também da satisfação, ele precisa ouvir. Eu acho que esse é o grande caminho, né? As empresas, na realidade, elas vão ser difíceis de montar, porque muitas empresas vão quebrar. E nós temos que proteger o emprego. E para proteger o emprego, a secretária tem que atuar nesse mecanismo. Então, é isso que a gente pede quando a gente fala e pontua em relação à secretária da Economia, porque as atividades econômicas de Goiás estão se desfazendo, estão se morrendo. E a Assembleia está fazendo um grande papel. Então, eu quero também parabenizá-la aí pela atuação, pelo atendimento, que o senhor está fazendo, muitos do governo não estão fazendo. Ouvir as pessoas e buscar alternativas. Eu acho que isso é um papel importante da Assembleia Legislativa de Goiás. Obrigado, presidente. Obrigado, amigo. Obrigado. Deputado Carlos Cabral. Muito bem, presidente, obrigado. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, eu ouvi atentamente a fala de Vossa Excelência com relação ao projeto do deputado Alisson Lima. Até a minha fala nessa sessão hoje era, em primeiro lugar, também dizendo que eu concordo com o tema do projeto do deputado Alisson, e a minha posição seria votar favoravelmente a essa matéria. E eu ia, além de declarar esse voto favorável, eu respeito a posição regimental de Vossa Excelência e vou acompanhar o que o nosso regimento disser, e esse será o procedimento, mas o meu voto será favorável à matéria, porque no mérito eu concordo com ela e estou defendendo também que essa categoria seja priorizada nesse momento da pandemia. E como Vossa Excelência, presidente, eu também estou preocupado com os nossos amigos, principalmente os do interior, como o senhor relatou durante toda a sua explanação. É uma das minhas maiores preocupações. Eu apresentei na sessão da quinta-feira da semana passada, presidente, um projeto de lei, e aí como o senhor já estampou essa preocupação, que o senhor já reuniu a OCB, reuniu a DIAL e reuniu outras entidades para tratar do problema dos transportadores do interior, eu queria que Vossa Excelência tivesse uma atenção especial também para o projeto que eu apresentei. E, de repente, como o senhor já está tratando do tema com o governador, levar ele ao conhecimento dele essa situação, que já aconteceu em alguns estados, como em São Paulo. Eu apresentei um projeto de lei para garantir aos transportadores escolares uma renda mínima durante esse período da pandemia. Já tem estados que já aprovaram essa medida, então pode ser que tem gente que fale, isso vai ser irrelevante. Pode ser que seja irrelevante,
mas nós conhecemos pessoas que estão, como o deputado Tales já falou da cultura, e nós sabemos de muitos que estão passando dificuldade. No transporte escolar, nós temos muitas pessoas que perderam totalmente a sua renda. Então, o meu projeto, presidente, ele propõe que o governo do estado pague um auxílio mínimo durante esse período da pandemia aos transportadores escolares, equivalente a um salário mínimo. Se algum deputado quiser mudar o parâmetro, o valor ou a quantidade que se vai determinar nesse auxílio, ele ainda está aberto a alterações. Mas essa também é uma proposta que visa atender uma categoria que está passando por uma dificuldade momentânea e que, se o senhor puder nos ajudar aí a tocar o processo, ele já foi lido, eu apresentei na semana passada, presidente, já foi lido em plenário, só falta discutir lá na comissão e a gente poder votar. E eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente Lissauer, que nessas conversas com o governador, que o senhor está tratando sobre esse assunto, o senhor colocasse essa questão que eu apresentei, já está formalizada aí como projeto de lei, e já peço aos meus colegas deputados que nos dê apoio, mas coloque para o governador a importância de que a gente crie esse auxílio temporário durante esse período da pandemia, porque eles estão praticamente sem renda nenhuma. E desde já eu peço a todos os deputados e deputadas que possam nos ajudar com seus votos, com a sua posição favorável, para a gente ajudar essa categoria que está passando dificuldade. Eu tenho muitos amigos que são transportadores escolares, recebo demandas de transportadores no estado inteiro por uma rede de relações que nós temos, e acho que minimamente, pela quantidade de pessoas que são e pelo benefício social que isso vai trazer a essa categoria, mas não só a categoria, a movimentação econômica que esse recurso vai garantir nos municípios é que eu acho que Vossa Excelência pode tratar com o governador. Eu tenho certeza que isso vai ser favorável não só para os transportadores, mas para toda a cadeia produtiva e econômica do estado de Goiás, mas principalmente para as famílias daqueles e daquelas que estão em dificuldade nesse momento, que não estão recebendo nenhum real em razão da suspensão das aulas. Era isso que eu tinha a falar, presidente. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Deputado Virmontes Cruvinel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que nos acompanham também aqui pela sessão remota da Assembleia Legislativa. Minhas primeiras palavras aí também são de solidariedade com o amigo Rafael Gouveia, com o amigo Josué Gouveia, pai do Rafael, que tive a oportunidade de ser vereador na Câmara, pessoa do bem, família muito querida aqui em Goiânia e respeitada. Deus dê conforto a todos vocês. O motivo também, senhor presidente, nossa pauta hoje aqui tem respeito à questão da educação. Apresentei um projeto hoje, um projeto de lei muito interessante, feito uma pesquisa aí com diversos educadores, e vivendo e conversando com a realidade de várias escolas, apresentei um projeto com a pauta da Política Estadual de Educação Conectada. É com esse objetivo, sim, que a gente está percebendo o momento que estamos vivendo aí, essa realidade em Goiás, em Goiânia e no Brasil. Em Goiânia, infelizmente, o prefeito largou de mão isso, né? As aulas estão suspensas, com isso a dificuldade do aprendizado, crianças aí com dificuldade, inclusive nesse período aí, que não sabe nem o que vai ser do semestre. Com relação ao Estado, a gente fez um requerimento ontem, inclusive, para fortalecer essa possibilidade do debate das aulas através aí da TV Brasil Central. Fui informado pela secretária de Educação hoje, que começou de forma experimental até por meia hora, e a nossa expectativa é que isso seja ampliado, né? Não só meia hora, não só 2 aulas por dia, mas mais aulas para os jovens que estão aí em situações de unidades em cidades que não têm internet. E essa dificuldade existe, presidente. É uma dificuldade que existe no Brasil. São cerca de 21 milhões de pessoas que não têm computador em casa. São cerca de 42 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. Então é dessa maneira que, com pautas como essa, de efetivamente trabalhar a questão da educação à distância como uma realidade, uma necessidade, que eu cobro aí do governo do Estado essa atenção, que denuncio essa irresponsabilidade por parte da Prefeitura, que deixou de lado, que não trouxe a pauta de educação à distância como um discurso de prioridade. O prefeito deveria ter feito uma articulação, como eu disse ontem, entre os prefeitos dos municípios para trabalhar a questão da qualidade da internet em seus municípios, e o prefeito está calado, está omisso a esse fato. Infelizmente, a educação de Goiânia, inclusive aproveito para parabenizar, porque hoje é dia dos pedagogos, né? Conheço, convivo e dialogo com essas pessoas e sei a dificuldade de lutas. E também, senhor presidente, para ressaltar que nós apresentamos um requerimento aqui, cobrando bom senso por parte do MEC, bom senso por parte do INEP, que até ontem não falava em adiar o Enem. O Enem é um meio de acesso por igualdade ao ensino superior. E nós temos acompanhado, por esses números que eu acabei de citar aqui, que, infelizmente, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de se prepararem, se capacitarem para essa prova.
Prova disso é que ontem teve votação no Senado e apenas com um voto aí não quis o adiamento e 75 votos favoráveis ao adiamento do Enem. Hoje já o MEC e o INEP já sinalizam essa possibilidade aí de suspender e adiar o Enem de 30 a 60 dias, e eu vejo como mais oportuno. Nós estamos falando aqui de garantir igualdade de oportunidades no acesso à educação. E é esse um dos compromissos também que nós temos no nosso mandato. Então, entendemos isso, apresentamos o requerimento e que eu peço aí que seja colocado em regime de urgência para que também marque posição da Assembleia defendendo esse adiamento do Enem e também peço o apoio de todos os colegas para que nós possamos aprovar essa pauta de educação conectada, uma política estadual. Vamos trazer aqui o Conselho Estadual de Educação, envolvendo aí diretores, professores, gestores, para que possam avançar essa pauta e Goiás continue sendo aí uma referência no que tange a questão da educação. É uma preocupação que nós temos e vamos estar atentos a isso, presidente, fiscalizando, conversando com as cidades, conversando com os bairros aqui de Goiânia, para que possa realmente ter conteúdo e essas pessoas se capacitarem. Em defesa da educação é falarmos do presente, falarmos do futuro. Parabéns mais uma vez aos pedagogos e é o que tinha a dizer hoje. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, deputado. Deputada Leda Borges. Presidente, deputada Adriana Costa, meus colegas presentes nessa sessão remota, eu ouvi atentamente a explanação, senhor presidente, de todos os meus colegas acerca desta questão do transporte escolar. O projeto do nosso colega deputado Alisson Lima, ele realmente não abarca outras cidades menores e nem a nossa região, onde nós já temos, presidente, o transporte alternativo. Então, o transporte alternativo também tem sofrido muito com a falta de passageiros, com o isolamento, né, o fechamento do comércio. Eu apresentei também, ouvi atentamente o nosso colega Thales e o nosso colega Carlos Cabral e Vossa Excelência, presidente. E eu não penso muito num financiamento. Eu vou mais para a linha do meu colega Carlos Cabral, e foi assim também que ontem nós apresentamos um projeto que fala da criação de um programa de auxílio emergencial para os trabalhadores do setor do transporte, seja o transporte alternativo, o transporte escolar, os por aplicativos e os taxistas também. Então, eu creio que esse projeto de auxílio emergencial, também nessa mesma linha do deputado Carlos Cabral, nós apresentamos um projeto, queríamos muito, presidente, que Vossa Excelência trocasse essa ideia com o governo, com o deputado Bruno Peixoto, que é o líder, para que haja um programa de auxílio emergencial. Porque fazer mais dívida, abrir linha de financiamento, eu acho que não é momento. As pessoas já devem. Elas já devem, senhor presidente, os veículos. Elas devem o micro-ônibus, elas devem o carro do táxi, elas devem o escolar, né? As vans, que sejam, porque não é permitido tantas combis mais, dependendo da distância, elas já devem. E elas dever mais é muito difícil, né? Elas têm essa profissão autônoma como renda. Então, eu sou mais pela vertente do projeto que nós apresentamos, seja o deputado Carlos Cabral, o nosso projeto apresentado ontem para a criação de um programa de auxílio emergencial com valor fixo. No nosso projeto é um valor de R$1.000, porque você tem o motorista, você tem o cobrador, na escolar você tem o monitor, né, o motorista. Então, eu creio que seria melhor abarcada esta comunidade, esta população trabalhadora de Goiás. Eu falo isso porque eu estou muito preocupada. Hoje mesmo, uma empresa de Valparaíso precisou doar para os motoristas e cobradores cestas básicas, porque eles estão do transporte alternativo, eles estão passando muita dificuldade. O transporte escolar, a mesma coisa, nós estamos tendo que providenciar cestas básicas para atender motoristas e monitores.
O Uber, os aplicativos, eles estão devolvendo os veículos. Então, sem uma renda, porque eles já vêm do desemprego e arrumaram Uber como renda, porque já estavam desempregados. Os taxistas também é uma renda familiar, não está tendo corridas para eles. Então, nós estamos mais preocupados com uma ajuda emergencial, um auxílio emergencial de sobrevivência, porque eles não entram nesses R$600 do governo federal. E eu creio que o governo do estado precisa olhar por essas categorias, também a da cultura, que passa por um momento crucial também no estado. Era essas as minhas palavras, que os nossos projetos se juntem em união, para que a gente possa, junto com o governo, atender a essa população trabalhadora do nosso estado e do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente, nobres pares. Devolvo a palavra a vossa excelência, presidente. Obrigado. Deputado Pastor Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres pares. Eu vou estar usando meu momento pequeno expediente. Tinha tantas questões tão importantes a falar, mas eu não tenho como não expressar a minha revolta e o meu repúdio a uma matéria que hoje saiu aqui no Instagram do Jornal Popular, que diz em relação à avó do Rafael Gouveia. E no momento em que o meu repúdio é justamente porque a gente que lê a matéria e lê os comentários, a gente sabe que a matéria ela foi escrita de uma forma tendenciosa. Como assim, deputado, o senhor pode afirmar que a matéria foi escrita de uma forma tendenciosa? Pelos comentários das pessoas que leram a matéria. No momento que você baixa ali os comentários, você vê que as pessoas muitas vezes estão falando de algo que elas não sabem, porque justamente acreditam que o jornalismo ele tem que ser imparcial e tem que ver os fatos. E, infelizmente, o jornal ele não viu os fatos primeiro. Ele não viu que aquela senhora, a pastora Flávia Rodrigues, ela já tinha mais de 10 anos que sofria do mal de Alzheimer. Que existia de 3 a 4 anos que ela já não ia mais à igreja. E aí coloca a matéria assim: após perder a avó por Covid-19 nessa terça-feira, o deputado estadual Rafael Gouveia voltou a defender a reabertura de comércios e igrejas e diz que vai falar sobre o assunto da sessão remota de quarta-feira. Por favor, minha gente, não subestime a inteligência das pessoas, não. Porque a partir do momento que vocês colocam uma matéria dessa, aí vem os comentários. Olha só, eu vou ler apenas alguns comentários aqui. Ó. Teve uma pessoa que diz: não sei o que dizer, só o que sentir. Sentimentos pela morte da senhorinha e pena pelo deputado que não sabe o que pensa. Quer dizer, o culpado é a pessoa que escreveu aqui? Não, ele não é culpado, não. O culpado é quem tendenciou a notícia. Então, eu peço, por favor, eu tenho pessoas que eu tenho carinho e respeito em todas as áreas da imprensa aqui do nosso estado, mas eu peço, por favor, vamos avaliar melhor depois, antes de vocês colocarem uma matéria dessa. Por que vocês não colocaram que a senhora ela não morreu pelo Covid-19, ela deu positivo, mas era uma senhora que tinha mais de seus 85 anos, que ela já tinha há 3, 4 anos, ela já não conhecia mais ninguém, ela não sabia identificar quem era o marido dela, quem era o filho dela. Por que vocês não colocaram isso? Aí vocês colocam de uma forma que tem mais de 200 comentários aí, ó, descendo a lenha, e eles não são culpados, não. O culpado é vocês. De vocês colocarem uma matéria dessa e forçarem as pessoas a falarem mal da igreja, do trabalho social, porque não existe instituição que ajuda mais o Estado do que as igrejas. Me mostra aí uma instituição que nessa época de quarentena ajudou com dezenas, centenas de milhares de cestas básicas do que todas as organizações religiosas do Estado. Me mostra. Mostra para mim quem está se preocupado com as pessoas que estão com síndrome do pânico, com desejo de suicídio.
E as igrejas, o decreto do governador não foi para fechar a igreja. Escreve, mostra para mim onde está escrito que o governador falou para fechar a igreja. Aí vocês fazem uma matéria dessa, mas não tem problema. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Então, saiba que vocês estão nas nossas orações. As pessoas que fizeram os comentários aqui acreditando que vocês estavam levando a matéria séria ali, que tivesse credibilidade, nós estamos orando por elas também e temos a certeza que Deus ainda vai abençoar muito a vida de todos vocês. Mas, por favor, vamos levar com mais seriedade, ainda mais quando a gente fala da família de outras pessoas. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de respeito. Ok? Muito obrigado. Terminada a minha fala, presidente. Muito obrigado, deputado. O último, na verdade, temos mais 2 inscritos, mas mais um só dá tempo de falar, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde a todos os deputados. Senhor presidente, aqui eu quero convocar a Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, do Estado de Goiás, que é constituída pelo deputado Diego Sorgato, eu, deputado Amaury Ribeiro, deputado Júlio Pina, deputado Wagner Neto, deputado Tiago Albernaz, deputado Lissauer Vieira, deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Zé Carapu, Hamilton Filho e Lucas Calil, os deputados que compõem a FPA do Estado de Goiás, para que juntos possamos levar uma denúncia até o Ministério Público do Estado sobre formação de cartel dos laticínios do nosso Estado. Dos laticínios que provavelmente não compram leite só no Estado de Goiás. Laticínios que são representados pelo Sindileite, aonde o chefe desse cartel é o laticínio Piracanjuba, que sentados numa mesa redonda compõem o preço que irão pagar ou quanto irão tirar do produtor de leite no Estado de Goiás. Que mesmo no momento de pandemia combinaram entre si e aumentaram o preço do produto ao comércio varejista. Que mesmo aumentando o preço do produto no comércio varejista, todos, no mesmo momento, abaixaram o preço ao produtor. Isso, mais do que nada, já identifica a formação de cartel. Aumentaram ao mesmo tempo ao comércio varejista e baixaram ao mesmo tempo 2 meses consecutivos ao produtor. No momento em que o índice mostra que houve alta no consumo do leite, o HT, no mês de abril. No momento que mostra agora que no mês de maio está faltando leite no mercado. Mesmo assim, todos os laticínios combinados baixaram o preço do nosso produto e estão levando os produtores de leite do nosso estado e do país à falência, agindo de uma maneira irresponsável, de uma maneira inconsciente, aonde, volto a dizer, no momento de pandemia, se aproveitaram desse momento liderados pelo laticínio Piracanjuba, representados pelo Sindileite, que até hoje eu não sei para que serve, a não ser para sentar na cabeça da mesa desse cartel formado nesse país, dos laticínios, e ferrar com os produtores. Então, aqui, apresentei hoje requerimento pedindo à comissão da FPA do nosso estado, que apresentamos juntos, aí através dessa comissão, uma denúncia de formação de cartel para que seja investigado pelo Ministério Público do Estado. Também apresentei aqui, senhor presidente, um requerimento pedindo para que envie expediente à secretária de Economia, Cristiane Schmidt, para que ela baixe uma normativa, depois da Lei 20.732, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, com uma emenda de minha autoria e também do deputado Hélio de Souza, aonde dá remissão às multas aplicadas incorretamente a 350 mil produtores rurais no estado de Goiás, de forma inconsequente, desleal, aonde produtores foram multados em até R$500 mil. E nós, através de uma emenda apresentada a essa casa e aprovada pela maioria dos deputados dessa casa, tanto emenda como projeto de lei, onde deu remissão a esses produtores. Então, que já foi publicada
pela Assembleia Legislativa, que já foi publicada pelo governo do Estado e que agora se transformou em lei e deve ser cumprida. Produtores estão procurando a Cefaz para dar baixa, porque tiveram seus nomes negativados e a Cefaz está se negando, dizendo que não tem conhecimento dessa lei. Então, nós temos que fazer valer o nosso poder como legislador e ter a nossa autoridade e fazer com que essa lei seja cumprida e respeitada pelo Estado e principalmente pela Secretaria de Economia. Então, peço ao senhor que envie expediente à Secretaria de Economia para que ela baixe imediatamente uma normativa explicando aí como que vai funcionar essa remissão e seja retirado o nome desses 350 mil produtores, e onde muitos deles já estão com os nomes negativados e tendo dificuldade aí para poder trabalhar e adquirir empréstimos e outros financiamentos aí. Era só isso, está dado o recado. Muito obrigado, deputado. Encerrado o pequeno expediente, de uma questão de ordem, deputado Humberto Haidar, e logo após nós vamos proceder à sequência da sessão. Tem a palavra, deputado Humberto Haidar. Senhor presidente, ouvindo aí o Amauri, me lembrei aqui do deputado professor Luciano. Ele, na tribuna da oposição, ele sempre dizia o seguinte: olha, aqui tem criador de cavalo, criador de gado, criador de gado de leite, a única coisa que eu crio é caso. Então, eu também não crio nada, crio caso. E faço questão, senhor presidente, de acompanhar vocês que são dessa comissão lá no Ministério Público, porque eu levarei, mais uma vez lá no Ministério Público, quanto é que esses laticínios que estão formando esse cartel abocanharam nos últimos 5 anos e quanto é que eles devolveram ICMS para o Estado. Eu faço questão, senhor presidente, até porque os pequenos produtores de leite estão morrendo à míngua, senhor presidente. E essa casa não pode virar as costas para essa gente humilde, trabalhadora, está sendo massacrada por esses grandes laticínios. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Daqui um pouco, deputado, só vamos ler os projetos da sessão. Senhor presidente, processo 357, de autoria de Vossa Excelência, institui a política estadual na hora de abastecer e escolha etanol. 358, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a UFG. Processo 359, institui memorial estadual em homenagem às vítimas goianas, Leda Borges. O processo anterior também da deputada Leda. Outro da deputada Leda Borges, 360, cria no Estado o livro dos heróis e heroínas do Estado de Goiás. Coronel Dailton, apresenta o projeto 361, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com a União com o objetivo de conceder isenção de pedágio no âmbito do Estado de Goiás aos profissionais da área de saúde. Coronel Adailton, 362, institui como política pública no âmbito do Estado de Goiás o programa de conscientização e auxílio na prevenção e propagação do coronavírus. Diego Sorgato, processo 363, dispõe sobre a colocação de telas de proteção em espaço aéreo nas unidades prisionais. Diego Sorgato, 364, dispõe sobre a comunicação ao Conselho Tutelar da evasão escolar de crianças e adolescentes. Virmontes Cruvinel, 365, institui a política pública estadual de inovação denominada Educação Conectada. Processo 366, o Wilde Cambão dispõe sobre a concessão de isenção de pedágio aos profissionais da área de saúde e segurança pública. Esses são os projetos apresentados, senhor presidente. E eu gostaria que o assessor Sardinha, que está tossindo muito, pudesse auxiliá-lo mais de perto e me deixasse aqui no isolamento, senhor presidente. Eu prefiro trabalhar sozinho. Pode ficar, ele pode ficar aí bem do seu ladinho, deputado. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente, a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhores deputados, nós temos 2 questões de ordem aqui. Eu vou conceder somente essas 2 para nós dar seguimento à sessão. Deputado Amaury Ribeiro, depois deputado Carlos Cabral. Tem a palavra, deputado Amaury. Eu só quero rapidamente fazer aqui um agradecimento ao
deputado Humberto Aidar. Deputado, obrigado. Tá? Ontem, na nossa conferência com o governador, o senhor veio mais uma vez em defesa aí dos produtores, falando sobre a situação que beneficiou somente alguns laticínios escolhidos a dedo no estado de Goiás. Hoje, mais uma vez, o senhor vem, mesmo não fazendo parte dessa frente parlamentar agropecuária, mais uma vez se dispondo a estar assinando essa denúncia de formação de cartel explícita. É uma formação explícita que existe no país de cartel dos laticínios, e aqui eu volto a falar e quero que chegue até ele. O líder desse cartel se chama Piracanjuba. É quem define, é quem manda no Sindleite, é quem tem capacho, papagaio de pirata dentro do Sindleite. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao deputado Humberto Aidar pela defesa. E o senhor não sabe o quanto significa para mim ter a defesa de um deputado com a sua estatura política e com seu conhecimento. Obrigado de coração, obrigado mesmo. Os produtores rurais do nosso estado agradecem. Deputado Carlos Cabral. Presidente, muito obrigado pela questão de ordem. O senhor presidente acabou de nos deixar desse plano terrestre agora há pouco na cidade de Rio Verde. A irmã Pia já estava há 30 dias na UTI, é um personagem muito importante na história religiosa de Rio Verde, mas não só na história religiosa, em toda a história da cidade de Rio Verde. A irmã Pia tem um trabalho social histórico na nossa cidade e nos deixou agora, após praticamente 30 dias de UTI, lutando pela sua saúde, partiu dessa vida para a vida celestial, e eu queria pedir que Vossa Excelência declarasse as condolências oficiais desse poder para a irmã Pia, por todo o serviço prestado que ela tem por Rio Verde, por Goiás, porque ela já atuou também em Santa Helena, em vários outros municípios. Então, que Vossa Excelência oferecesse as condolências oficiais da Assembleia Legislativa, não só para a irmã Pia, mas para a sua família e a congregação religiosa que ela pertencia. Muito obrigado, presidente. Eu tenho certeza que ela nos deixa só nesse plano, porque vai continuar olhando por nós de onde quer que ela esteja, porque esse sempre foi o legado que ela vai nos deixar, né? Uma construção de amor, de cuidado, de carinho, de presença. Eu tenho certeza que ela vai se fazer presente por muito tempo ainda, olhando por todos nós. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Lamentamos muito o falecimento da irmã Pia e já estamos solicitando que registre-se em ata e vamos enviar as nossas condolências oficiais a seus familiares lá na querida cidade de Rio Verde. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem. Vossa Excelência pediu inversão de pauta, deputado? De alguma matéria? Tá mudo aí, deputado. Tá mudo aí, deputado. Senhor presidente, da matéria 2365, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que possa ir em primeira votação, senhor presidente. Ok. Então, senhores deputados, nós estamos colocando em apreciação do plenário a matéria citada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Humberto Aidar. Os senhores deputados que forem favoráveis queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo 1596, em segunda discussão e votação, autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Alto Paraíso de Goiás do imóvel urbano que especifique da outras providências. Está em discussão. Já temos dois oradores inscritos para discutir a matéria. O primeiro inscrito foi o deputado Rafael Gouveia, depois o deputado Alisson Lima. Então, tem por 5 minutos para discutir a primeira matéria, deputado Rafael Gouveia. Presidente, só corrigindo, discussão de matéria 10 minutos, não? Nessas sessões virtuais está sendo 5 minutos, deputado. Ok, presidente. Presidente, eu quero aqui apenas me manifestar, desde já agradecer aqui o pastor Jefferson Rodrigues, que adiantou a questão aqui do nosso repúdio, né, uma matéria totalmente tendenciosa, hoje que soltaram tanto nas redes sociais do Jornal Popular como no seu site oficial. E também a senhora Fabiana Pulcinelli.
porque eles estão de uma forma tendenciosa, tentando aí aliar a questão do meu posicionamento em favor da abertura dos comércios, a abertura das igrejas, com a questão do falecimento da minha avó, sequer respeitando esse momento de luto de toda a nossa família. E é simples, é somente entrar lá, ver os comentários que vai ver a forma tendenciosa que essa imprensa, hoje, através do Jornal Popular, tenta aí desviar, né, o foco dessa situação. E eu quero aqui me manifestar que mesmo com essa situação que estamos passando na nossa família, a minha posição ainda é a mesma, em favor da abertura dos comércios, do funcionamento das igrejas, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, porque esse vírus é uma realidade, mas não são essas aberturas que têm aí sido primordial para algumas mortes. No caso da minha avó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu já disse aqui anteriormente, ela já sofria de Alzheimer há mais de 10 anos, ela praticamente não saía de casa. Nos últimos aí 90 dias, depois que começou esse surto, ela não saiu de casa, ela foi realmente contaminada pelos seus cuidadores, né, que ela necessitava 24 horas, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, e esse jornal desrespeita a nossa família, desrespeita o nosso momento de dor, tenta colocar a sociedade contra, principalmente as igrejas, com essas matérias tendenciosas. Então, aqui o meu total repúdio, mas o meu posicionamento ainda é o mesmo, e não adianta jornal achar que vai fazer eu mudar o meu posicionamento nesse momento de dor, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nosso país, a nossa realidade econômica não nos permite paralisar a situação econômica do nosso país. Para esse pessoal da imprensa é fácil, porque de casa eles continuam ganhando o seu dinheiro. Mas conversa com um pai de família que depende do comércio, que depende da venda nas ruas para poder colocar o seu alimento na mesa. Conversa com eles e vocês vão ver o que eles preferem, se é enfrentar esse vírus ou se é ficar em casa, às vezes, faltando pão na sua mesa. Então, o Jornal Popular tenha mais responsabilidade com as suas matérias vinculadas. E as nossas igrejas que foram reabertas, estamos seguindo todos os protocolos, usando máscara, mantendo o distanciamento social. Depois que foram abertas as igrejas, não tivemos nenhum relato de pessoas contaminadas com coronavírus. Então, não venham com matérias tendenciosas, sejam imparciais e sejam verdadeiros nas matérias que vocês estão vinculando. E eu faço aqui também um elogio à TV Anhanguera, que também fez uma matéria hoje no jornal, no horário do almoço, falando do falecimento da nossa avó, mas trazendo a verdade, mostrando de fato o que aconteceu com ela e o porquê que ela foi contaminada com coronavírus. Então, eu peço aqui respeito à nossa família, respeito ao nosso segmento, e não venham com matériazinha implantada e tendenciosa para tentar colocar a sociedade contra o nosso segmento, que é o segmento evangélico. E como o pastor Jefferson disse, eu não vi nenhuma matéria do Popular falando das milhares de cestas básicas que as nossas igrejas estão distribuindo para as famílias carentes. Eu não vi uma matéria sequer do Popular falando do trabalho social que nós realizamos há muitos anos. O Popular põe matérias positivas, fala a verdade, mostra o que as igrejas fazem para o social. Pessoas estão sendo curadas, libertas por causa desse coronavírus, estavam em depressão, por causa desse coronavírus, estavam aí com síndrome do pânico, e somente o fato de irem para a igreja, ter comunhão, mesmo com distanciamento social, tem sido curada e sido libertas. Então, Jornal Popular, mais respeito com o nosso segmento, mais respeito com a nossa família nesse momento de dor e nesse momento de luto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Alisson Lima. Presidente, discutir a matéria em questão e manifestar o meu apoio em relação à matéria, declaração de utilidade pública para a instituição referida na cidade de Alto Paraíso. Eu também aguardo aí com ansiedade a votação na sequência de várias matérias também envolvendo esse mesmo teor. Nós precisamos aí, de repente, dar um suporte, ainda mais nesse momento de calamidade pública,
para instituições que prestam um ótimo serviço social, como tudo que rege o meu trabalho parlamentar, uma visão para o social. Eu tive um trabalho muito forte junto com a minha assessoria jurídica nos últimos meses, de apontarmos as nossas emendas impositivas 90% para o social, que aí engloba educação, saúde e social, e apenas 10% para algumas obras, não é? Muitos deputados focam muito em dar um suporte para as obras do interior, eu respeito isso, mas o meu foco parlamentar, a minha visão de mundo, o jeito que eu tenho de trabalhar, com o meu mandato parlamentar é mais focado para o social, portanto, 90% das minhas emendas eu destinei para o social e aguardo aí com que o governo possa cumprir nesse biênio. Agora, presidente, eu queria falar para Vossa Excelência está equivocado em relação à fala um pouco mais cedo, porque a preocupação que eu tenho com o interior é tão grande que eu apresentei em março de 2019 um projeto de lei para o transporte complementar em Goiânia e região metropolitana e também estendendo para municípios acima de 20 mil habitantes, que são municípios afetados por essa questão de transporte público. Vossa Excelência, ao dizer que eu não conheço o interior, ou que eu não estou preocupado com o interior, presidente, e com todo o respeito que eu tenho com Vossa Excelência, nos últimos dias até por várias vezes falei com Vossa Excelência pelo WhatsApp, ligando, Vossa Excelência sim, me respondeu todas as vezes, me atendeu até ontem à noite todas as vezes, mas foge da realidade dizer que eu não conheço ou não estou preocupado com o interior. Tem um PL meu tramitando na casa que trata especificamente sobre o transporte público, também abrangendo os municípios do interior do estado de Goiás. Agora, eu desafio alguém que queira, por exemplo, dizer se conhece o terminal Padre Pelágio, se conhece o terminal que absorve quase 200 mil pessoas por dia transitando por ali. E também pergunto se conhece o terminal de Trindade, o terminal de Goianira, o terminal de Nerópolis, o terminal de Senador Canedo, se conhece, por exemplo, o terminal Praça da Bíblia, que está decadente, caindo aos pedaços, que nem sequer tem espaço para higiene pessoal. Quem conhece essa realidade social hoje do transporte público e da mobilidade urbana? Então, tem que abrir o leque. Eu respeito cada deputado com a sua base, a base de Vossa Excelência, o município de Rio Verde, com a cidade que eu tive algumas vezes na vida. Não conheço muito, tive lá umas 5, 10 vezes na vida na cidade de Rio Verde, mas a minha base é a região metropolitana. Foi essa região que me deu quase 30 mil votos. Então, eu não escondo isso do povo goiano. A minha base é a região metropolitana. E a lei 027 de 1999, presidente, ela é clara. Nós, deputados estaduais, bem como o governo do estado, tem autonomia para poder legislar em relação ao transporte público e mobilidade urbana, inclusive, presidente Lissau, criando regras. Nós estamos aqui estabelecendo uma regra emergencial. Esse é o parâmetro. Algo emergencial. Nós não podemos aguardar o trâmite de um projeto de lei de meses na Assembleia Legislativa para amparar essas pessoas. Agora há pouco, antes da sessão, dona Marina me ligou, o filho dela, Diogo, é motorista de van. Ele foi internado ontem, com problema de depressão, porque está sem pegar em nenhum centavo há 2 meses, com conta de familiares para poder pagar, da mãe, inclusive. Ele é quase um arrimo de família. Essa mulher também não tem nenhum tipo de renda. E o Diogo está internado com depressão, porque não tem onde trabalhar. Então, nós, deputados estaduais, nesse momento, estamos com uma ferramenta poderosa na mão, que é um projeto de lei emergencial. Eu entendo e respeito a discussão com as entidades do interior, é importante isso. Ouvimos as categorias do interior, inclusive o setor classista do transporte público, mas esse projeto de lei ele é voltado para a região metropolitana, que tem o gargalo aí dos terminais lotados, das empresas de ônibus que estão com a faca no pescoço do governo Caiado, querendo pegar 100 milhões de reais do Caiado e do Íris, nesse momento de calamidade pública, tentando extorquir, as empresas de ônibus tentando extorquir via subsídio o poder público, e isso eu denunciei nas minhas redes sociais. Então, presidente, foi infeliz a fala de Vossa Excelência ao dizer que eu não estou preocupado com o interior. Tem projeto de lei de minha autoria, anterior a todos, inclusive a do deputado Vinícius, que dá atenção especial em relação à questão do interior. Que votemos hoje, presidente. PL 2280, libera as vans, presidente. A palavra do deputado Eduardo Prado. Presidente, meus caros amigos aí, eu primeiro discuti a matéria, fico feliz da questão do terreno na cidade de Alto Paraíso para a construção de delegacia, não obstante, o governador até hoje não nomear os delegados, e já
digo aqui que nós aprovamos a convocação do secretário de Segurança Pública para a comissão, para prestar os seus esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública. Venho à tona aqui, apresentar aqui, deputado Thales Barreto, eu acho que o senhor vai compor essa equipe minha aqui. Eu estou apresentando um requerimento para instaurar uma CPI, na qual nós vamos apurar a questão do transporte coletivo na cidade de Goiânia e região metropolitana. Eu tenho a grata surpresa de me considerar um bom investigador. Pelo meu trabalho que eu já prestei aí nas delegacias, todos conhecem o nosso trabalho, fui ao presidente da comissão de inquérito da Câmara dos Vereadores, que fez uma das maiores CPIs com o apoio do deputado Alisson Lima, que era o relator da CPI das obras paradas, que retomou BRT, retomou Casa de Vidro, Maternidade Oeste lá no setor Vera Cruz, maternidade e outras obras paradas aqui em Goiânia, inclusive indiciando o prefeito isso por improbidade e por crime. Agora eu digo a vocês, nós vamos instaurar esse procedimento aqui e eu peço ajuda, está à disposição de 13 deputados que tenham coragem de estar comigo nessa CPI, deputado Thales Barreto, que peço já o seu apoio, porque é inconcebível as empresas de transporte coletivo fazerem o que estão fazendo. Primeiro, não cumprem liminar. Segundo, nós não temos aqui, e essa CPI não é para crucificar proprietário de empresa de transporte coletivo, é para ver a fundo a real situação dos contratos, a questão econômica, fazer uma auditoria, ver a situação, por que não cumpre liminar, qual é a planilha, por que estão aí exigindo do Estado 23 milhões, por que eles fazem todo o controle da bilhetagem, a questão da CMTC, o papel da CDTC, esse é o papel de nós deputados, Goiânia e região metropolitana. Então, houve uma liminar que não se cumpre a retomada de 100% do transporte coletivo. Eles apresentaram aí, caiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal, onde o sindicato das empresas do transporte coletivo dizem que há um déficit aí de 80% em relação aos usuários do transporte coletivo, razão pela qual exigiram aí do Estado o patamar de 23 milhões de reais, sendo que o Estado arcaria com 17%, Goiânia com 41%. A Prefeitura de Goiânia recorreu dessa decisão e conseguiram derrubar a liminar. Por outro lado, o deputado Thales Barreto, deputado Bruno Peixoto, Hélio Souza, Coronel Adailton, Chico Cangieri e demais que estão presentes. Eles não cumprem a liminar da retomada do ônibus, dizem que estão quebrados. O Estado, a Prefeitura, não faz aí uma investigação aprofundada do contrato, da questão econômica, e fica essa pandemia no transporte coletivo, que hoje foi matéria, mais uma vez, dos jornais, das televisões. E aí o governo apresentou esse plano emergencial aí de situação da solução financeira e os municípios, logicamente, não querem fazer a contribuição e dizem que não tem. Enfim, nós temos que analisar de forma muito profunda a questão do transporte coletivo. Então, eu já coloco aqui a todos os 41 deputados. O presidente talvez não possa participar por questão regimental, mas apresento aqui o requerimento, está nas minhas mãos aqui, o requerimento para instauração da CPI, de uma forma muito objetiva. Nós vamos fazer uma análise muito aprofundada, inteligente, dar soluções, sugestões, ouvir investigações também em relação a esse transporte, que há muito tempo comandam aqui a região metropolitana durante aí 20 anos a licitação, procedimento licitatório aqui na nossa capital. Eu acho que isso é um dever, na verdade, um dever de nós parlamentares, fazer essa situação, porque o que vem ocorrendo realmente é vergonhoso, Colocam uma faca no pescoço do governo, das prefeituras, exigem 23 milhões. Aí o governo não tem controle da real situação, tem que fazer análise contábil. Quem ofereceu foram as próprias empresas. A CMTC não tem qualquer tipo de controle da bilhetagem. Quem faz bilhetagem são as próprias empresas, um transporte caótico. Então nós temos que ter coragem. Então eu queria já botar à disposição e peço que me chamem aqui no particular no WhatsApp para assinarem 13 deputados corajosos. Para estarem comigo aí, eu tenho certeza que alguns aí já se manifestaram aqui no meu WhatsApp, para estarem comigo da CPI. Afinal, já está aqui o requerimento, já vou apresentar amanhã aí em plenário, preciso de 13 assinaturas. Nós vamos fazer um trabalho não de perseguição, trabalho de investigação, com relatório aprofundado e sugestões de melhoria do transporte. Eu acho que esse é o nosso papel, o nosso dever como parlamentares. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade, porque o que estamos vendo aqui, doutor Hélio, o senhor que é experiente parlamentar, é uma vergonha de não cumprimento de liminares e um controle dessas empresas. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado a discussão, está em votação para encaminhar voto. Temos 3 oradores inscritos também.
Deputado Hélio, primeiramente, depois deputado Wagner Neto, depois deputado Thales Barreto. Tem a palavra o deputado Hélio de Souza. Seu microfone está fechado, deputado Hélio. Está aberto agora, senhor presidente. Agora sim. Ok? Tá, muito obrigado. Eu vejo que essa questão do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, ele é complexo. Infelizmente, nós não temos aquilo que queremos, que é a dignidade para quem usa o transporte. E, nesse momento, ainda mais. Infelizmente, apesar de tudo que se tenta, não se consegue um bom termo para permitir um transporte de qualidade. O deputado Alisson Lima me ligou pedindo apoio para o projeto. Eu achei o projeto interessante, analisei ele do ponto de interesse público, que poderia ser um motivo para ser vetado, não vi nenhum óbice, muito pelo contrário, é um projeto que traz dignidade. E do ponto de vista constitucional, ele, como o senhor mesmo colocou, ele é questionável. Pode ser e pode não ser inconstitucional, constitucional. E eu entendo que no momento que ele está, já com a primeira votação consolidada, eu entendo a apreensão do deputado Alisson Lima para que se vote em segundo, encaminhe ou para a comissão de mérito ou para o governo vetar ou sancionar, para permitir que se tenha uma definição. Querendo ou não, o deputado Alisson Lima já está realmente atingido no seu pleito, porque as principais emissoras de Goiânia de televisão já manifestaram que a Assembleia Legislativa está trabalhando alternativas para o transporte de passageiros, e isso foi fruto desse projeto. Então, independente da sequência que se tem, é um projeto que já alcançou o seu objetivo. E, logicamente, se nós pudéssemos votar em segunda, para que nesse plenário se tivesse uma definição, eu entendo que seria importante, sem qualquer prejuízo, porque, a meu ver, agora não é hora de olhar se é constitucional ou não, porque já passou pela comissão de mérito. Se houve um entendimento que não corresponde à realidade, deve ser analisado mais na frente, mas não agora. Mas fica assim, o respeito, presidente, pela a sua posição, eu entendo, mas eu vejo que temos que preocupar com o transporte alternativo, e principalmente público de Goiânia, temos que preocupar com o interior, que o negócio está catastrófico, e eu acho que a Assembleia tem que levantar a polêmica, porque através dela nós vamos achar o caminho. E quanto à matéria que nós estamos encaminhando o voto, sou favorável, e eu agradeço o senhor aí por toda a atenção. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Só para esclarecer, deputado, nós conversamos com o governador que já liberou linhas de crédito para os transportes, tanto do interior como daqui também, CNPJ ou CPF, mas essa questão não é que nós não discutimos a constitucionalidade, sim o trâmite regimental. E eu fui alertado pela Procuradoria da Casa que poderia estar tramitando erroneamente aqui por conta do regimento que teria que ir para a comissão temática. Então é só isso que nós estamos aguardando para poder dar um encaminhamento correto dentro do regimento interno da Casa. A constitucionalidade, a gente sabe que isso não é discussão nossa. Tem a palavra o deputado Wagner Neto. Presidente, questão de ordem. Não tem momento de questão de ordem agora, porque nós estamos em discussão, em encaminhamento de voto, deputado. Tem a palavra o deputado Wagner Neto. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Primeiro, me colocar totalmente a favor da matéria, utilidade pública, mas eu quero aqui, também fui citado aí pelo nosso colega deputado Amaury Ribeiro, quero aqui parabenizá-lo pela coragem, pela iniciativa, juntamente com o colega deputado Humberto Aidar, e estou aqui disposto, Amaury, a assinar esse documento junto a Vossa Excelência, para que o Ministério Público possa investigar esse laticínio, de forma especial o laticínio da Piracanjuba, que foi extremamente beneficiado aí com programas de incentivos fiscais, e eu, mais do que ninguém, conheço de perto o que é o trabalho de segunda a segunda de uma propriedade rural onde se tira leite. Eu sou apaixonado nesse trabalho, mas é um trabalho extremamente sacrificante,
pois não tem feriado, não tem final de ano. Todos os dias as pessoas têm que acordar cedo, têm que ali fazer o manejo do gado. É lógico que com a chegada da tecnologia, a melhoria no manejo, a melhoria genética dos animais, a gente consegue ver pequenas propriedades altamente produtivas, mas lidando aí no seu dia a dia com a dificuldade do preço do leite, que infelizmente é uma atividade onde as pessoas trabalham o mês inteiro sem saber o preço que está vendendo a sua mercadoria e sabe lá quando e quando sai o preço, aí tem que jogar na ponta do lápis para saber se está dando lucro ou prejuízo. E com toda a certeza, a pessoa que se dispõe a esse tipo de atividade, né, são pessoas extremamente trabalhadoras, que têm que ter muita determinação. Nós temos colegas aqui parlamentares que estão até optando por sair fora do leite por conta dessa instabilidade, mas nós sabemos o quanto o nosso país tem um potencial para ser o maior produtor de leite e exportador do mundo. Mas para isso nós temos que ter políticas públicas sérias, nós temos que ter uma legislação que dá uma lucratividade tanto para o produtor quanto também para o industriário, porque a gente não pode aqui colocar o produtor contra o dono da indústria. Consultei várias pessoas, consultei o presidente da Cooperap em Itaporã, consultei o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais também, a respeito desse posicionamento, e conte comigo nessa luta, viu, deputada Mauri, novo colega também, deputado Humberto Aidar, pois pode ter certeza que terá aí um fiel escudeiro ao lado de vocês, lutando aí contra esses cartéis do leite encontrado no nosso estado. Muito obrigado. Sem encaminhamento de voto, deputado Thales Barreto. Presidente, nós também somos a favor dessa matéria de utilidade pública. A gente sabe que da importância que essas entidades hoje têm em suas atuações. Mas, presidente, dentro do que está sendo colocado, está sendo pontuado, em especial sobre o transporte público, que é uma vergonha, deputado Eduardo Prado foi muito feliz. Eduardo Prado, já me coloca aqui à disposição de não só assinar e pedir os membros do PSDB que possam assinar a sua CPI de fiscalização, como já me indico, como um membro que eu tenho, posso ser membro desta CPI. Então, eu já estou colocando meu nome, até mesmo porque nós estamos em discussão sobre essa matéria em relação a Goiânia, e nós vamos estar vivendo essa CPI com muita força, que eu tenho certeza da importância dela. O transporte público de Goiânia nunca foi tratado com responsabilidade e com respeito do usuário, né? Nós sabemos que tem mais 20 anos aí de contrato com as empresas. As empresas hoje falam que só dá prejuízo, mas na realidade nós sabemos que ela tem um histórico de lucro. Hoje realmente pode ser que elas tenham prejuízo, mas tiveram muitos lucros em relação aos benefícios que elas tiveram, mas tem que mudar todo o sistema está arcaico, falido, ultrapassado. Nós tivemos, eu, o deputado Alisson Lima, o deputado Calil, o Salim, nós tivemos em Curitiba, nós vimos um transporte público digno, transporte público que ali o usuário tem qualidade de vida, todos os ônibus com ar-condicionado, terminais de alto nível de qualidade, respeitando as pessoas, respeitando o usuário, com 8 BRTs dentro da capital curitibana, que tem um espaço até menor do que o espaço de Goiânia, não em população, mas em terreno. Então, a gente vê o poder público funcionando, e aqui, em virtude até da administração municipal, que sempre deu benesses a esses grupos do transporte público, sempre tiveram tudo quanto é coisa que você possa imaginar, foram grandes financiadores de campanhas públicas, e nós sabemos disso, de muita gente, olha que eu sei de muita gente, desde 94 tem gente bancando políticos dentro do transporte público e sacrificando o usuário. Isso é uma irresponsabilidade de quem está à frente do comando. Então, pode ter certeza, o deputado Eduardo Prado, eu faço questão que nós vamos estar assinando, peço os outros membros também que possam assinar essa CPI, e eu tenho convicção que nós vamos levantar um tema importante, poder fiscalizar, mostrar para a sociedade, mas principalmente conseguir um objetivo, melhorar a qualidade. Mesmo que a gente pudesse cancelar esse contrato para 20 anos aí, acho que o subsídio tem que existir, seja do município, seja do estado, faz parte da nossa responsabilidade, mas a forma que está aí não serve não. Conte comigo, Eduardo Prado, estou junto com você.
Deputado Amaury Ribeiro, Vossa Excelência pediu para encaminhar voto, né, deputado? Tem a palavra. Presidente, eu vou ser rápido. Eu quero aqui contribuir aí com o deputado Eduardo Prado. Deputado, realmente é uma vergonha o transporte dentro do município de Goiânia. A forma que estão atuando agora, nesse momento de pandemia, mais vergonhoso ainda, onde estão deixando veículos parados e deixando com que a população fique aí esperando por horas nos pontos, vistos que não podem aí estar andando de pé. Então é vergonhoso e cabe a nós, sim, não aceitarmos que isso aconteça. Eu quero também aqui contribuir com o deputado Alisson Lima. Deputado Alisson Lima, conte com o meu voto. Eu concordo plenamente que nesse momento de pandemia nós temos sim que tomar uma posição e ajudar aí todas as entidades, esses empresários que são microempresários, que estão parados e sem condição de poder prover o seu sustento nesse momento. Então, conte com o meu voto. Eu entendo também a parte do presidente da casa, que tem que passar aí pelas comissões típicas, né? Mas, como eu disse alguns dias atrás, presidente, nós temos que, nesse momento de pandemia, usar outras formas de acelerar algumas matérias. E uma das formas é a comissão mista. Muitos projetos não passam aí por essas comissões, vão direto para a comissão mista e ali são aprovados. Como o projeto, vou dar o exemplo mais uma vez, o projeto que reduz aí as mensalidades nesse momento de pandemia, que tá emperrado porque pediram diligência e a coisa não anda, e alguns projetos, eu não estou falando são todos os projetos, mas projetos ligados a esse momento de pandemia do Covid-19, e esse do transporte aí é extremamente urgente, que se passe aí pela comissão mista e ali seja aprovado e que ali seja representado ali por essas outras comissões. É essa a minha maneira de pensar. Obrigado, era só isso. Deputado Jefferson Rodrigues, para encaminhamento de voto. Presidente, quero dizer que eu concordo com a matéria e dizer em relação ao transporte público, eu fiquei ouvindo o deputado Alisson Lima falar em relação dos terminais, né, Alisson? Você falou quais são os deputados que conhecem os terminais. Eu não vou falar os terminais dessa região da Grande Goiânia, mas os terminais aqui da região sul da capital goiana, eu conheço todos eles. Eu já andei muito de transporte coletivo, tenho orgulho de dizer isso. E quando eu entrei nessa luta também, eu entrei porque eu sei que muita gente que confia na gente, que votou na gente, que acreditou na gente. Eu vi a fala aí do deputado Thales Barreto também, do deputado Amaury, e nós não vamos nos curvar diante dessa opressão que o povo goiano e o povo da região metropolitana em especial está passando, não. Vamos para cima, pode contar com minha assinatura em relação a essa CPI. Eu tenho a certeza e a convicção que esse é o sentimento que todo povo aqui da região metropolitana quer nesse momento, dos seus representantes da Assembleia, que nós venhamos entrar, que nós venhamos lutar e defender a nossa gente. Não sou contrário a nenhuma, nem a CMTC, nenhuma empresa. A gente só quer que o nosso povo venha a ser mais valorizado, mais respeitado, porque ali está a nossa gente que nos colocou aqui. Então, nós temos um dever e um compromisso com essa gente. E dizer para o deputado também, o deputado Alisson Lima, que você perguntou em relação ao meu voto, Alisson, desde o primeiro momento me coloquei à sua disposição. E dizer também ao meu amigo Amaury Ribeiro, Amaury, que aquele dia da segunda votação, Amaury, infelizmente, eu não pude votar junto contigo aquele pedido em relação a mais de 350 mil produtores rurais, por força maior. Mas eu digo para você que nessa luta aí, essas lutas, você pode contar comigo. Eu gostaria de fazer parte dessa frente também, porque é o nosso povo, é a nossa gente, e nós não vamos nos curvar e ver o nosso povo sofrer e não fazer nada, não.
Conte comigo, meu amigo. Um forte abraço. E pode colocar meu nome aí, Eduardo Prado. Tamo junto nessa CPI. Alô, meu amigo. Encerrada o encaminhamento de voto, eu coloco em votação e peço para que libere o placar eletrônico para a votação da matéria. Os deputados poderão registrar o voto no placar eletrônico. Já está liberado para votação, deputados. Peço para que a nossa assessoria encaminhe também aqui no chat o link. Deputado Álvaro, aliás, deputado Diego Sorgato, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, deputado Gustavo Seba, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Major Araújo, deputado Paulo Trabalho, deputado Hamilton Filho, deputado Charles Bento, deputado Lucas Calil, deputado Wilde Cambão, deputada delegada Adriana Corse, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Amauri Ribeiro, deputado Carlos Cabral, deputado Henrique César, deputado Cláudio Meirelles, esses ainda não votaram. Presidente, eu estou tentando votar aqui e não estou conseguindo. Meu voto é sim, mas a minha internet... mas eu vou tentar votar aqui pelo chat, então. Tá bom, tenta... encaminha no chat aqui o link. Aí, chegou no chat aí, deputado. Tenta votar pelo chat. Questão de ordem, presidente. Tá, eu estou presidindo a sessão, já te retorno, tá? Só um minutinho. Vou proclamar o resultado. 28 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria de Prestação de Autor. Tem a palavra, deputado Alisson Lima. Obrigado, presidente. Apenas para constar, durante nossa sessão, e até faço questão de externar isso para todos os pares, durante os últimos 30 dias eu tenho acompanhado de perto a questão do transporte escolar e tenho feito várias enquetes de opinião pública via as redes sociais, que hoje não tem nada mais que aproxima nós, parlamentares, ou qualquer cidadão um do outro, do que redes sociais, ainda mais agora, durante a calamidade pública. 87% das pessoas são a favor da liberação das vans escolares para operarem no transporte emergencial de Goiânia e região metropolitana, e já são 3 ou 4 enquetes que eu faço que dão essa margem de aprovação. Inclusive, presidente, a própria Lego também fez no site dela e no perfil dela nas redes sociais e deu essa margem de aprovação aí muito alta. Quase 90% das pessoas apoiam o transporte emergencial com o uso das vans escolares. Concordo, deputado, e eu acho que se da população 87, aqui na Assembleia é 100%. Nenhum deputado votou contra, todos votaram favorável à matéria, inclusive independente de ser da base ou da oposição. E assim que ela tiver encaminhada pelo regimento interno, nós iremos votá-la em segunda ou encaminhar para a comissão pertinente, conforme o regimento nos indicar. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar, nosso primeiro secretário. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2363, autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria de Estado da Saúde. Está em discussão. Encerrado. Em votação.
Encerrado. Peço aos deputados que possam registrar o voto no placar eletrônico mais uma vez. Já está sendo... O link é esse mesmo aqui? Pode, pelo link que está aqui no chat, ou então pelo celular já podemos votar. Está liberada a votação. Sei qual que é. Deputado Diego Sorgato, deputado Is Moreira, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, deputado Carlos Salim, deputado Gustavo Seba, deputada Leda Borges, deputado Thales Barreto, deputado Major Araújo. Já votei. Adriana, vota aí, Adriane. Adriane. Ô, deputado Thales, Vossa Excelência está com o... Já votei. Microfone aberto. Já votei. Tá bom. Obrigado, deputado. Deputado Coronel da... Seu voto ainda não foi registrado aqui, deputado Thales. Deputado Charles Mendes. Pede para a Adriane andar mais rápido aí. Deputado Zé Carapô. Deputado Virmontes Cruvinel. Deputados, não vamos falar aqui, eu estou fazendo a chamada. Deputado Carlos Cabral, deputado Henrique César, deputado Cláudio Meirelles. Nós já temos 26 votos. Agora sim, registrado seu voto aqui, deputado. 26 votos, 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autônomo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2365. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Goiás Telecom e da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, Goiás Parceria. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem ou rejeitarem, registrem o voto no placar eletrônico. Já está liberado o placar eletrônico para votação. Thales, pede para a Adriane votar, por favor. Olha, porque a minha assessora direta aqui, porque eu não dou conta de... Obrigado, viu, deputado Bruno? Obrigado. Já temos 24 votos. Eu vou fazer a chamada aqui por prática. Diego Sorgato, Henrique Arantes, Paulo César, Cário Salim, Gustavo Seba, Humberto Teófilo, Paulo Trabalho. Adriane, não voltou de novo, Adriane. Para, deixa eu trabalhar, Thales. Tiago Albernaz, Rio de Cambão, Virmontes Cruvinel, Zé Carapô, Amauri Ribeiro, Vossa Excelência não votou ainda, deputado Amauri, Carlos Cabral, Henrique César e Cláudio Meirelles. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu só proclamar o resultado e já dou a questão de ordem para Vossa Excelência, deputado. 27 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. 28 agora, 29 votos totalizados. Está aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Só para cumprimentar a dama de vermelho, que está assessorando lá o deputado Thales Barreto, e cumprimentá-la pela eficiência, senhor presidente.
O deputado Thales sempre muito bem assessorado. Questão de ordem, presidente. Dê a palavra, deputado Thales Barreto. Porque aquela hora meu celular estava lá, agora está do meu lado aqui, não vai ter problema mais não, viu? Perfeito. Não tem Adriane mais não, tá bom? Obrigado, Tá bom. presidente. Excelência dominou o pedaço aí agora, né? Questão de ordem, presidente, pedindo no chat aí. Deputado Eduardo Prado. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar aqui, senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência fizesse aí as tratativas em nome da Assembleia. Estou aqui vendo aqui no nota oficial da CASAG, é com profundo pesar que informamos a morte do irmão conselheiro federal, que é meu amigo da OAB, Marcelo Terto e Silva, Jadiel Filho, né, o seu irmão, de 46 anos, na madrugada dessa quarta-feira. Jadiel Filho foi vítima de Covid-19. Consternados, todos os membros da diretoria da CASAG e da OAB Goiás prestam ao conselheiro federal, aos familiares e aos amigos, suas mais sinceras condolências diante dessa perda irreparável. Que Deus ampare a todos neste momento. A nota da CASAG pelo falecimento do irmão do conselheiro federal, meu amigo Marcelo Terto e Silva, que acaba de perder o seu irmão com 46 anos de idade, infelizmente, pelo Covid-19 no estado de Goiás. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. E receba, em nome da Assembleia Legislativa, as nossas condolências também, e que se registre em ata e encaminhe oficialmente as nossas condolências. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, processo legislativo 2382 em discussão e votação única. Deputado Antônio Gomide requer licença, senhor presidente. Está em discussão e votação única. Encerrada. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Na verdade, a votação única, então nós não vamos fazer a votação no placar eletrônico. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem no chat. Aprovado a Secretaria para providenciar. Esta é a ordem do dia, senhor presidente. Apenas esses projetos. Ok, perfeitamente. Então, não havendo nada mais a tratar, não temos comissão mista hoje. Estão encerrando a presente sessão, convocando outra para amanhã, quinta-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.